pelo que eu percebi, o Ministério quer remodelar completamente a contratação de professores. O Ministério pois, quer remodelar a contratação de professores e quer mudar o sistema todo de concurso, pelo menos o paradigma que nós temos, são os concursos, é uma mudança profunda, mas não é no sentido positivo, na nossa opinião. Mas para já dizer que esta reunião hoje decorreu sem documentos. Supostamente é uma reunião que não era de negociação, que era de auscultação para, enfim, falar de legislação subsidiária, e nós tivemos um PowerPoint, enfim, colocado à distância, e eu penso que uma parte significativa da sala não percebeu o que é que estava ali, não percebeu, quer dizer, não viu o que é que estava ali a acontecer, e portanto apresentadas as linhas gerais. Depois o próprio Ministro faz um diagnóstico do sistema de colocação de docentes, da sua morosidade, até disse uma coisa que não é bem assim, não é? Porque a mobilidade interna, que era a principal entrave à colocação dos professores e que era um fator de instabilidade ao longo do ano, e não é assim, ninguém sai com mobilidade interna ao longo do ano, portanto é incorreto, não é? Depois falou, e isto mesmo, na própria mudança de paradigma dos concursos, enfim, com um conjunto de fases do que supostamente serão os próximos concursos que entrarão em vigor em 2027, 2028. Ele quer terminar este processo em junho, e nós aqui de facto ficámos com muitas dúvidas. Ficámos com muitas dúvidas, nomeadamente no que à mobilidade interna diz respeito, que é um mecanismo que os professores recorrem, e ficámos com a sensação que desaparece. E depois também colocámos, enfim, uma questão: que mecanismo é que existe para vincular professores? Vinculação externa de novos professores, e ficámos sem resposta. Portanto, ficámos aqui com muitas dúvidas, que vão ter que ser confirmadas, mas dizia já à partida que ficámos com a sensação que o mecanismo de mobilidade interna acaba e a vinculação externa não sabemos como é que vai ser. Depois deste diagnóstico que ele faz do sistema e desta apresentação que faz, com muitas críticas ao sistema de colocação de professores, à morosidade, ao próprio sistema e, enfim, ao funcionamento do Ministério da Educação, mas esquece de dizer uma coisa, não é? O problema da falta de professores não é a morosidade nem das colocações nem do sistema. O problema da falta de professores é porque não há professores. Há falta de professores e por isso é que os alunos não têm aulas. Essa é uma questão central. Depois, que ele não admite, não é? Colocámos aqui um conjunto de questões, mas mais, o que está ali proposto também, depois fomos percebendo também ao longo da reunião, é também, e ele depois no fim até referiu, enfim, dos professores, aliás, enfim, dos licenciados, ele já nos tinha dito isso, dos licenciados que acabavam a formação, etc, e depois não conseguiam entrar. O que está ali a ser proposto e o que está ali a ser desenhado, e nós já tínhamos visto por este tema 2, que enfim, é uma tentativa de baixar o nível de qualificação de exigência para a docência, nomeadamente o conceito de habilitação profissional, da habilitação própria, que também desaparece dos textos. Evidentemente que depois colocámos um conjunto de questões que já tínhamos colocado recentemente, quando enviámos o parecer do tema 2, mas para os quais não tivemos resposta nem na altura, nem agora, nomeadamente que mecanismos de vinculação é que continuam a existir, nomeadamente aqueles que nós temos, a questão da norma travão, da vinculação dinâmica, repito, do concurso externo, como é que fica, também ficámos sem resposta. É introduzido aqui o termo concurso nacional, lista graduada, desaparece, e é introduzido aqui um termo novo, quer dizer, não é novo, mas pelo menos no que a carreira docente diz respeito, que são os procedimentos concursais, e tentamos perceber que tipo de procedimentos concursais são esses, qual é a sua ligação aos mapas de pessoal. Tentámos também perceber onde é que ficam os quadros, que nos dão ali uma noção de território, o quadro de escola, o quadro de zona, o quadro de agrupamento, que também, enfim, ficámos com muitas dúvidas, ou seja, como é que se articula isto com os mapas de pessoal e quem vai gerir isto também. Questões para as quais não tivemos respostas. Dizer o quê? Enfim, é um processo, mais uma vez, reiteramos aqui, que é uma reunião onde voltámos a não ter documentos, onde voltámos a estar lá dentro, a olhar para um PowerPoint à distância, enfim,
não se conseguia ver, documentos que supostamente vão ser enviados e, mais uma vez, percebemos que nenhuma das nossas propostas foi aceita, portanto, reitera aquele desrespeito, enfim, que já dissemos, pelas estruturas sindicais, nomeadamente pela FEMPROF. Agora, na nossa opinião, e que mantemos, não vislumbramos do que foi aqui dito hoje nada que seja no sentido de valorizar a carreira. Portanto, continua. Vamos no segundo tema, teremos os outros temas, mas até agora ainda não percebemos o que é que dali sai que seja no sentido de valorizar a carreira. Antes, pelo contrário. Temos no dia 20 de abril uma próxima reunião. Ficámos de enviar, quando ele nos enviar, enfim, o texto deste PowerPoint, o parecer, até dia 10 de abril. Amanhã teremos uma reunião, um plenário online com todos os professores, a partir das 17 horas, portanto um plenário online e nacional aberto, onde normalmente, aliás, que fazemos, não é, com regularidade, sempre que é estas reuniões, onde vamos também outra vez explicar aos professores o que é que aconteceu aqui hoje. Mas perante estas dúvidas todas e a complexidade do tema, porque é uma questão muito complexa, é viável ter isto fechado até junho? Acreditamos, quer dizer, por parte do Ministério da Educação, aliás, o Ministro hoje até deu por encerrado o tema 2. O problema é que este tema 2 tem um conjunto de questões que mesmo ele ali não respondeu, não sei se só enfim, ou porque ainda não tinha certezas. Mas isto implica depois a legislação subsidiária de concurso, nomeadamente o 32A e outros. Não nos parece que seja viável, a não ser que isto seja feito a mata-cavalos, como é costume, não é? Mas, de qualquer forma, nós, enfim, vamos continuar a insistir com as nossas questões, porque, do que percebemos até agora, e já neste tema 2, todas as nossas linhas vermelhas foram ultrapassadas, nomeadamente a questão da graduação profissional, a questão do abaixamento das qualificações para a docência, portanto, isso são problemas que são muito complexos. E, repito, não há aqui nada que vá no sentido de valorizar a carreira. Ainda não percebemos nada disso, não percebemos que não existe.